Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema urinário, também chamado de sistema excretor, tá? O motivo dele ter tido esse nome aqui, sistema excretor, é que no passado acreditava-se que a única forma de eliminar excretas era através da urina. Hoje a gente sabe que excretas, que são resíduos deixados dentro do corpo e que são eliminados, podem ser eliminados também através da respiração em pequena quantidade, na sudorese e também, como vocês viram, pelo sistema digestório, através das fezes. O sistema urinário é representado pelos rins, tá? Que é o formador da urina, e pelas vias urinárias ou órgãos condutores, representados pela pelve renal, ureteres, vesícula urinária, também chamada popularmente de bexiga, e da uretra. Uma olhadinha aqui. Aqui está o seu rim, tá? Esse órgão aqui é o seu rim. Aqui, esta saída dos rins, já começam aqui as vias urinárias, ó, vias urinárias, ureter, essa bolsa, a vesícula urinária ou a bexiga, e uma saída que é através da uretra. Então, os rins, lá em cima, em número par, saindo com suas pelves renais e os seus ureteres, também par, uma vesícula urinária e uma uretra. O objetivo principal de se estudar o sistema urinário está mais relacionado com a condição fisiológica, tá? É porque os rins ele retira vários rejeitos ou resíduos metabólicos derivados de decomposição de substratos da produção de energia para o nosso corpo, tá? Lógico que junto com esses resíduos que nós produzimos, acaba também sendo eliminados alguns elementos que estão em excesso no nosso organismo, como é o caso de excesso de água, sais. E isso faz com que ele acabe controlando também a pressão arterial. Por isso, os rins está intimamente ligado ao controle hidropressórico e eletrolítico. O hidropressórico, né, pressão por água, e eletrolítico, a pressão acontecendo através dos sais, uma vez que os sais são retentores de água, isso é, aonde o sal vai, a água vai atrás. Se você elimina sal, você elimina água. Se o sal fica preso no seu organismo, você retém água, tá? Mas o rim tem outras funções que não estão relacionados à produção de urina. Ele também tem controle na produção de sangue, isso é, ele produz alguns hormônios, é o chamado eritropoietina, que é para estimular a produção de sangue. Ele também produz algumas vitaminas, e ele faz parte da produção da vitamina D, tá? Uma vitamina extremamente importante na calcificação dos ossos. E também na produção de bicarbonato, tá? O bicarbonato é um controlador do pH sanguíneo. Em muitas situações, o pH sanguíneo pode aumentar ou diminuir. Se o pH diminui, isso é, o sangue fica ácido, ele produz mais bicarbonato. Se o sangue fica muito alcalino, ele joga fora o excesso de bicarbonato. Essas matérias são as partes estudadas na fisiologia. A gente vai ver um pouquinho da condição anatômica, da condição visual do sistema urinário, tá? Para justificar, esta célula aqui, essa estrutura, representa bem o nosso corpo. Veja, um coração bombeando sangue que fica sempre em circulação, por isso a determinação do sistema circulatório. Um tubo de entrada de alimentos, onde você absorve os nutrientes do alimento e o que não é absorvido é eliminado, representando o digestório. Uma via de entrada de oxigênio, uma vez que a produção de energia no corpo humano é baseada em oxigênio, tá? Captação de oxigênio para o sangue também, e eliminada de alguns resíduos, o gás carbônico, e as nossas células do nosso organismo, consumindo esses nutrientes, gerando resíduos e produzindo alguns hormônios, tá? E aqui embaixo, esse canal é o canal de excreção, é o sistema urinário, isso é, ele vai fazer a filtragem do sangue e retirada de resíduos e lixo.
Aqui está um rim. É o primeiro órgão que a gente estuda no sistema urinário. O rim é um órgão que lembra muito um feijão gigante, um feijão de aproximadamente, né, um rim grande, 12 centímetros de altura, 8 centímetros de largura e aproximadamente 3,5 centímetros de espessura. Isso considerando um rim grande. A maioria das pessoas tem menos de 7 centímetros de rim, tá? Essa parte do rim aqui tem um buraco chamado de hilo. Hilo representa a janela, que entra estruturas como artérias, veias, a própria pelve renal está saindo daqui. Existem inervações nessa região, vasos linfáticos. Esse conjunto de estrutura é um pedúnculo, isso é um ramalhete de estruturas que entram dentro do hilo renal. Uma definição rápida de que eu falei para que vocês registrem, né? Formato do feijão, aquela área afundada, o seio renal, onde nós encontramos o pedúnculo, entrando dentro do hilo, estão lá os vasos sanguíneos que recebem o nome do rim, né? Então, artérias renais, veias renais, tá? E o tamanho aproximado de um rim, tamanho grande, 120 gramas. O rim, o coração e o baço, eles têm uma proximidade muito grande de tamanho. A gente sempre compara esses três órgãos, tá? O pedúnculo que eu expliquei para vocês está aqui, ó, pedúnculo, a união de artérias, veias, vasos linfáticos, nervos e inclusive a própria pelve renal saindo aí com a urina. A posição do rim no nosso abdômen, ele fica na parte superior. Notem, essa estrutura aqui, ó, é o diafragma. O diafragma está separando o tórax do abdômen. O rim fica logo abaixo do diafragma, tá? Este espaço que vocês estão vendo está atrás dos intestinos, do estômago, do esôfago. Portanto, o rim, além de ficar no abdômen superior, ele fica na parte posterior. E observem aqui, ó, cerrado, as costelas. As últimas costelas protegem o seu rim, tá? E este espaço, que a gente chama de loja renal, ele é ocupado apenas por gorduras. Duas camadas de gordura. A gordura pararenal e a gordura perirenal. Essas gorduras substituem o que nós estudamos, peritônio. Então, o rim é um órgão retroperitoneal, isto é, ele está atrás do peritônio. Descrição rápida: abdômen superior e posterior, protegido pelas últimas costelas, na região da loja renal, protegidos pela gordura pararenal e perirenal. E uma curiosidade: o rim direito ele tem 2,5 centímetros em média mais baixo que o esquerdo, mas é porque, como vocês viram, o fígado ele é voltado para o lado direito e ele ocupa muito espaço. Ele é uma glândula de grande volume e que impulsiona esse rim para baixo. Tá? Aqui uma demonstração de localização, olha aqui em cima, tá? Arcos costais, né, as costelinhas aqui simbolizadas em pontilhados, e a posição do rim. Muitas vezes as pessoas acabam sentindo muitas dores nessa região e confundem com dor muscular. A dor muscular muitas vezes pode ser também dor renal. Confundir dor muscular com dor renal é comum. Como a gente estava falando, o rim ele é um órgão como qualquer outro, ele tem camadas. Isso é, ele tem uma morfologia em várias camadas. Aqui a gente vai começar estudando as camadas de fora, que não pertencem ao rim, e depois a gente entra nas camadas que pertencem ao rim. Então, tenho camadas de fora, de proteção, as camadas externas, e depois eu tenho as camadas internas. E para completar, ainda existe a parte oca do rim, que é estudado separadamente. Então, veja, a parte preenchida, a camada externa. O que é a camada externa? Ó, uma camada de gordura, gordura pararenal. Uma camada de fáscia, aquele tecido branco, fibroso, duro, de proteção. E terceiro, a gordura
perirenal. Então, a gordura, face, a gordura, aí sim você encontra uma cápsula fibrosa, que é essa cápsula bem fininha, que lembra um plástico em volta de todo o seu rim. Depois eu tenho uma imagem melhor que mostra essa fina camada chamada de cápsula. E aí, para dentro da cápsula vem o rim. O rim. O que eu vou encontrar no rim? Eu vou encontrar essa camada aqui, ó, que eu estou mostrando do lado de fora, ó, mais espessa, chamada de córtex. Córtex significa casca. E a parte de dentro, a medula, que significa meio. A medula é fácil de identificar porque ela encontra duas coisas na medula. A medula é formada por dois tipos de estruturas. Uma se chama pirâmide e a outra coluna. A pirâmide é esta estrutura em forma de pirâmide, triangular. E a coluna é esta haste que está aqui. Então veja, uma pirâmide, uma coluna. Uma pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna. Então o rim está formado por várias pirâmides e colunas. Aqui está uma demonstração mais fácil de você ver, ó, o córtex, a medula formando pirâmides e colunas. Dá para ver muito, mas muito fininha a cápsula renal. Então, cápsula, córtex, medula formada por pirâmide e coluna. Isso daqui, essa já é a parte oca. Por que oca? Porque é cheia de buracos e é por onde vai escoar a urina. Tá? A parte oca dos rins é formada por estruturas que nós chamamos de cálices. Existem os cálices menores e os cálices maiores. Os cálices maiores se juntam para formar a pelve. Como que é isso? Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Esta estruturinha aqui, ó, lembra um cálice. Cálice significa copo, tá? Um cálice. Cálice menor, esse daqui também é cálice menor, esse daqui também é cálice menor. O cálice está recebendo a urina que está sendo produzida aqui, ó, nessas estruturas maciças. Isso aqui é o filtro. É aqui que a urina é formada e aqui ela é escoada. É uma, duas, três, nesse caso tem quatro, né? Tem um outro aqui. Cálices menores estão formando esse cálice aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, esse é o maior. Então, os cálices menores formam um cálice maior. Aqui, olha aqui embaixo, ó. Um cálice menor, dois cálices menor, formando um cálice maior. E aqui, um, dois menor, formando um maior. E veja, esse daqui, mais esse e mais esse formam a pelve. Então, o que é a pelve? A pelve é esse funil. Então, pelve, cálice maior, cálice menor. Tá? Uma demonstração de novo aqui, de uma visão mais clara. Cálice menor, cálice maior, pelve renal. E a pelve sai do rim por uma janela, esse buraco aqui no rim, né? O rim tem um buraco chamado de hilo renal. Aqui está uma demonstração dos vasos sanguíneos que entram dentro do rim, né? Levam sangue para ser filtrado. Aqui está uma outra demonstração em desenho, ó. Vaso sanguíneo levando sangue para todas as regiões do rim, vermelhinho aqui. E depois o sangue volta já filtrado pelas veias. Então, artérias levam o sangue e as veias drenam. E o que acontece nessa estrutura aqui? Filtra, retira a urina e, ó, olha para onde a urina vai. Para a pelve. A pelve é uma saída da urina, tá? E a pelve vai fazer o quê? Formar o ureter. Então, veja, o sangue passa, entra, se espalha por vários ramos fininhos. Depois este sangue é filtrado, retira-se deste sangue tudo que tiver em excesso, tudo que for resíduo. Esses resíduos vão para onde? Ó, vamos fazer isso. Ó. Esse caminho o resíduo vai fazer. Ó, esse caminho. Mas e o sangue?
o sangue que está aqui, ele volta por aqui, ó, por esse vasinho que está em azul. Então, vermelhinho mostrando as artérias, o azulzinho voltando com o sangue, são as veias, e esse amarelinho demonstrando a pelve renal, que vai formar o ureter. Esse esquema é montado para identificar como é ramificado a artéria renal quando ela entra, e nesta região onde os vasos são bem fininhos é onde acontece a filtragem. E o que está em amarelo aqui são os cálices. Nota que o cálice no ser humano não é tão bonitinho quanto aparece no desenho, mas isso daqui é um cálice pequeno, né? Cálice menor. Esse daqui já é um cálice maior, porque está juntando vários, tá? E aqui é a pelve, tá? E aqui já vai ser mais para frente o ureter. Então o que é em vermelho? Artérias se ramificando. O que está em amarelo? As vias urinárias, mais a parte interna do rim, que é os cálices menores com os cálices maiores juntando-se na pelve renal e descendo pelo ureter. Eu achei interessante colocar um aparelhinho que se usava no ano de 1740, antes da anestesia, um aparelhinho que servia para tirar cálculo renal. Você imagina, enfia na pessoa e com essa estrutura aqui fica sugando os cálculos da pessoa sem anestesia. Ainda bem que você não vive nesta época, tá? 50% das pessoas morriam, tá? E as vias urinárias? Vias urinárias é a partir de formação da pelve renal, que é o fim do rim, e início das vias urinárias. Então a pelve renal é uma emenda, por isso chama pelve. Pelve é uma cintura de união entre o rim e as vias urinárias. Os ureteres são longos tubos de aproximadamente 25 centímetros. Eles são formados por músculo liso, aquele tipo de músculo que fica contraindo de forma peristáltica. Então, quando a urina entra dentro dele, ela só tem um sentido. Não pode plantar a bananeira que o ureter continua fazendo a condução da urina. Para onde? Em direção à bexiga. Por quê? Porque o ureter, ele é longo, ele fica lá no rim, no abdômen superior, e a bexiga fica na parte mais baixa do abdômen, dentro da pelve. Tá aqui, ó, mostrando para vocês o rim. Este amarelinho aqui é a pelve e continua, ó, ureter, 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 ureter. Isso daqui parece uma cabeça peluda, é a bexiga ou cisto urinário ou vesícula urinária. Muita gente chama de cisto urinário. No hospital se usa muito a expressão cistite para quando a bexiga inflama. Tá? Então, ó, os dois lados, outro lado também. Vamos para o próximo. Tá? Uma pielografia é um raio-x de contrastes para mostrar a urina descendo, né? Ele recebe um produto que as vias urinárias absorve e depois quando ela vai transformar em urina, ó, dá para desenhar ele indo até a bexiga da pessoa e depois saindo. Tem uma outra imagem também mostrando, ó, a gente vê que lá dentro não é tão bonitinho quanto se desenha. Mas dá para ter uma ideia, uma boa noção de localização das estruturas dentro do corpo, né? Ó, costelinha aqui, a coluna aqui, a pelve aqui, a bexiga lá embaixo, bem caída, e os rins lá em cima, um rim mais alto do que o outro. Tá? Numa vista superior, o que é uma vista superior? Você corta a pessoa no meio e olha de cima para baixo. Então aqui, ó, é o umbigo da pessoa, só que mais para baixo do umbigo, né? Aqui está a bexiga. Aqui estão os ureteres chegando. O que tem atrás da bexiga? Bom, se for mulher, tá aqui, ó,
a região do útero. Aqui o útero, o colo do útero foi cortado. E atrás do colo do útero aqui é o reto. Então quem lembra dessa parte aqui, ó, o reto passa lá atrás e a bexiga está lá na frente. Mas quando você estudou, o intestino fica na frente dos rins. Lembra? O intestino fica na frente, os rins ficam atrás. O ureter traz não só a urina para baixo, mas como para a posição anterior também. Tá? Uma descrição leve da bexiga, né? A gente chama de músculo detrusor, né? São 3 camadas de músculo que vão formar um esfíncter. Esfíncter significa válvula, tá? A válvula que evita a urina sair, tá? Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor essa forma piramidal, que é o quê? Quando os ureteres chegam na bexiga, eles fazem 2 furos, né? 2 ósteos. 2 ósteos são 2 furos. E quando a uretra vai se formar, ele forma mais um ósteo, mais um furo. Então tem 2 ósteos ureterais e um ósteo uretral. O espaço entre esses 3 furinhos a gente chama de trígono vesical. Trígono vesical é um espaço que tem na bexiga que fica entre os ureteres e a uretra. E ela não tem contração muscular. Está demonstrando aqui, ó, este osso aqui é aqui sínfise púbica, que é o pubis. Pubis, sínfise púbica. Aqui por dentro, tá? A bexiga aqui por dentro, ela foi cortada. Esta pontinha que vocês estão vendo estava ligado lá no umbigo. Existe um ligamento da bexiga com o umbigo, tá? E aqui atrás está escondidinho, mas são os ureteres que estão aqui, ó. Ureter de um lado, ureter do outro, que é uma pinça cirúrgica puxando, tá bom? Então, sínfise púbica. Então aqui é a parte da frente. Pubis significa genitália. A posição da bexiga masculina, ó, a pontinha dela aqui, ó, e o ligamento que vai lá para o umbigo. Ah, e da mulher, como que fica? Da mulher a bexiga está aqui, ó, é o ligamento mais comprido. Por quê? Porque o homem tem uma próstata aqui embaixo impulsionando a bexiga para cima. A mulher tem um útero aqui em cima pressionando a bexiga para baixo, tá? Então veja a bexiga da mulher na gestante, daqui vai crescer e vai comprimir ainda mais a bexiga. Por isso, um dos motivos de incontinência urinária na multipariente, né, na mulher que teve muitos filhos, é por isso, tá? Vejam que o útero também acaba comprimindo o reto. Isso daqui é o reto. Então aqui, ó, esfíncter, reto, e aqui, vagina, útero, aqui, uretra, tá vendo a uretra? Bexiga. Aqui, no homem. Uretra passa por dentro da próstata e entra na bexiga. E aqui é o reto. Reto. Entre a bexiga e o reto só tem algumas pequenas estruturas, um espaço retrovesical. Aqui não. Entre a bexiga e o reto tem a cavidade vaginal. Então, eu tenho a cavidade, nesse trechinho, um espaço retro-uterino e outro reto-vesical e outro útero-vesical, que é esses espacinhos aqui. Tá? Uma mulher pode armazenar um pouco mais de urina que o homem por questões de hábitos, mas isso é um hábito errado. Como não vai muito no banheiro, muitas vezes chegam a passar de 280 ml, que é a capacidade normal. Já se testou em laboratório e já viu pessoas que conseguem armazenar 500 ml. É popularmente chamado de bexigoma ou bexiga dilatada. Tá?
mostrar aqui, ó, a bexiga da mulher. A uretra, a sínfise púbica em azul aqui, cavidade vaginal, o útero em cima da bexiga, tá? No homem, uretra passa por dentro da próstata, entra e aqui a bexiga. A bexiga, logo atrás dela já está o reto. Vamos repetir isso de novo, né? Tá? A uretra é um tubo também de musculatura lisa, só que ele tem a função esfincteriana, tá? Ele sai naquele ângulo que fica abaixo dos dois ossos púbicos, é uma quina que se forma. O homem tem em média 20, 22 centímetros de uretra. A mulher tem 4 centímetros. Quando a gente fala de uretra masculina, a gente acaba por ter várias componentes, uma uretra da porção prostática, dentro da próstata, uretra membranosa, que é a parte do períneo, músculo do períneo, e uma uretra esponjosa, que é uma porção do pênis. Na mulher, a gente não diz que existe divisões. A uretra da mulher é unicamente exclusiva e membranosa, mas não precisa falar. Pode-se dizer apenas uretra feminina. Tá? Aqui uma demonstração da bexiga e da uretra passando por dentro da próstata no homem. Nota um orifíciozinho aqui, outro orifíciozinho aqui, um terceiro orifício aqui, e o triângulo do qual a gente comentou, chamado de trígono vesical. Esse trechinho da bexiga não tem capacidade de contração muscular. Vamos comparar com a da mulher. Aqui, ó, bexiga, uretra saindo direto na cavidade da vulva. Aqui, um orifício da uretra, né, um ósteo. Outro orifício, desculpa, da uretra não, do ureter. Outro orifício do ureter. E aqui, um terceiro orifício da uretra. Então, esse triângulo que vocês estão vendo desenhado aqui é o trígono vesical, a região da bexiga que não tem capacidade de contração. É uma área que não se movimenta. Tá? Uma comparação e até algumas justificativas para infecções de trato urinário. Tá? Primeiro, a uretra é mais curta, portanto é mais fácil de entrada de micro-organismos. A posição do colo uterino e a região do cérvix pressionando a bexiga para baixo também facilita a bexiga descer com mais facilidade. O fato de estar mais próximo à região vulvar aqui, né? A uretra, região vulvar, o homem não tem esse problema, a uretra sai separado. Essa é uma área de alta contaminação também, tá? E por final, a questão das gestações múltiplas, né? A gestação também pode prejudicar a queda da bexiga, né? O que a gente chama de bexiga caída. E às vezes até tem que fazer cirurgia. As famosas colpoperineoplastia com Kelly Kennedy. São as cirurgias comuns feitas na mulher para retirada da bexiga caída e para reconstrução do períneo. E aqui, por enquanto, a gente encerra a primeira etapa do sistema urinário. Vai surgir bastante dúvida e na próxima aula a função é tirar as dúvidas do sistema, tá bom? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco lá no WhatsApp.